pra você, estamos de volta com mais um episódio do Radio Waves. E olha, quase dava pra mudar o nome desse canal pra Radio Car ou algo assim, né? Novamente estou eu aqui gravando no carro, pela questão de otimização do tempo, né? De ter tempo de fazer. Vamos dar continuidade ao que a gente estava falando no episódio passado, que era sobre programação, né? Você viu o episódio passado? A gente falou sobre a questão de, né, quem deve ser o melhor programador, o próprio DJ do horário, um software de programação, inteligência artificial, enfim, conversamos um pouco sobre isso, coloquei algumas opiniões. Mas agora, uma outra pergunta que se faz muito, apesar de eu já ter feito um episódio sobre este assunto, né, já faz, claro, mais tempo, mas é uma pergunta que está sempre presente pelos colegas radialistas aí que me seguem no canal. E a questão é sempre a mesma: a rádio eclética vale a pena hoje em dia? É interessante você ter uma programação eclética? Bom, primeiro é importante a gente ponderar que a programação eclética era uma coisa das rádios AM do interior, desde os anos 50, 60 e assim por diante, né? Existia duas categorias de rádio AM. Vamos falar só de rádio no contexto geral, que as FMs acabaram surgindo da década de 70 para frente aqui no Brasil, né? E se popularizaram na de 80. Mas as rádios do interior sempre eram mais ecléticas, porque elas eram sozinhas, só tinha elas, né? Então a pessoa vivia numa cidade mais remota, distante de grandes centros, pelo menos durante o dia ele ouvia principalmente a rádio local, que era o que ele pegava com mais facilidade. À noite em AM, normalmente, né, conseguia-se pegar outras rádios mais distantes, né? E sempre, claro, alguns utilizavam a alternativa de sintonizar alguma rádio em ondas curtas e tudo mais. Tinha todo esse universo aí. Mas prioritariamente, aquela rádio de ouvir durante o dia, de ouvir no comércio, de ouvir no rádio do carro enquanto você está se deslocando, era a rádio local, a rádio AM local. E geralmente nas cidades pequenas tinha só uma, quando muito, né? E o que acontece? Essas rádios, então, sempre trabalhavam com uma programação bastante eclética para tentar abranger o maior número possível de ouvintes, né? De gostos dos ouvintes. Então tinha programa de todo tipo. E depois, o que acontecia? Nas cidades grandes, onde tinha já uma quantidade maior de rádio, algumas rádios começaram a segmentar a programação, a se especializar. Então tinha rádio de música clássica, rádio mais focada em notícia, rádio mais focada em esporte, rádio mais focada em música jovem, que era o pop rock na época, né? Então, o que acontecia? As rádios segmentavam mais nas grandes cidades, e nas pequenas eram mais ecléticas. Hoje em dia, no universo atual, onde até nas cidades pequenas tem muita rádio, mais do que devia ter, inclusive isso, a gente vai falar sobre isso, é uma pedra no sapato dos departamentos comerciais das rádios, fica difícil, mas hoje não tem mais essa divisão, rádio da cidade grande e rádio do interior, porque com o surgimento da internet, as rádios na internet, você ouve em qualquer lugar, facilmente, rádio de qualquer lugar do mundo, mesmo aqui no carro. Eu escuto rádios de fora no carro usando um aplicativo no meu celular, né? E estou aqui andando na cidade onde tem sinal de celular, que me permite usar o meu plano de dados, né? Eu estou utilizando aqui tranquilamente, né, para ouvir rádio de qualquer lugar do planeta. Então não tem mais isso, né? Então perdeu um pouco o sentido existir uma rádio eclética, porque a rádio eclética sempre vai ter mais coisa que eu não gosto do que coisas que eu gosto. E por outro lado, a rádio segmentada também tem um certo revés da segmentação. Por exemplo, vou citar um exemplo, uma rádio rock, né? Então eu gosto de rock, mas ouvir uma rádio rock o dia inteiro, para mim, é meio maçante, entendeu? Porque além do rock eu gosto do pop, eu gosto de blues, eu gosto de jazz, eu gosto de uma série de estilos, né? E gosto de variar o que eu escuto. Então, assim, eu diria, na minha opinião, né, se eu fosse hoje o diretor artístico de uma rádio,
qual seria, né, a forma que eu adotaria para definir a programação dessa rádio, né? É uma opinião minha, claro que você pode pensar diferente, e principalmente se pensar diferente, gostaria de saber a sua opinião também, né? Comenta aí embaixo. Mas o que eu faria? Eu faria uma segmentação, mas colocaria um pouco de variação nessa segmentação. Seria uma espécie de segmentação eclética. E aí que vem o pulo do gato, na minha opinião, né, em relação ao que as rádios fazem para definir a programação e tudo mais. Começa definindo, né, a persona da rádio. Você não vai fazer rádio, eu acho errado segmentar por um gênero musical. Eu acho que isso limita muito a emissora de rádio, limita demais, sabe? Você vai abranger só um determinado público pequeno, né? Restrito, e nem vai segurar esse público por um período longo, porque ninguém aguenta ouvir só um estilo de música a vida toda, né? Com raras exceções. Então o que acontece? Não deve definir a segmentação por gênero musical. Defina a segmentação por persona. Defina a personalidade do seu ouvinte e foque nisso. E aí agregue os gêneros musicais que esse ouvinte vai gostar e coloque isso nos horários onde isso faça mais sentido. Por exemplo, num sábado à noite, não vai fazer um Love Songs. Sábado à noite não é hora disso, né? Sábado à noite põe uma música de festa, põe uma música mais alegre, uma música mais otimista, né? E assim por diante, né? Só citando opiniões aleatórias em relação à programação, né? Porque gosto realmente não se deve discutir. Mas então, é isso que eu estou dizendo. Defina a persona da sua rádio, não um gênero. Defina uma persona. E depois, em cima dessa persona, você estrutura a programação. E essa persona vai ser extremamente útil, e eu vou falar isso num próximo episódio, talvez já no próximo, né? Vai ser extremamente útil para o departamento comercial estruturar a estratégia comercial para comercializar a tua rádio. Desculpa, tá chacoalhando um pouquinho aqui, que agora eu tô passando no trecho aqui mais complicado aí, o calçamento está terrível. Então, essa é a conversa de hoje aqui no nosso Radio Waves. Programação com base em persona. Não pense em rádio eclética e não pense em rádio segmentada por gênero musical. Pense numa persona e abranja essa persona. E isso tem chances, né, de funcionar melhor, principalmente do ponto de vista comercial, do ponto de vista de arrecadação. Afinal de contas, todo projeto de rádio, né, objetiva também ter um retorno, né? E esse retorno será proporcionalmente maior se você tiver mais audiência. E também depende muito não só da quantidade em termos de audiência, mas também em termos qualitativos, né? Como é que é esse público-alvo. Beleza? Obrigado por assistir mais um episódio. A gente se fala.